Graça e paz. Deus abençoe sua vida em nome do Senhor Jesus. Através desse vídeo, eu vou compartilhar com você um estudo que está no livro de Apocalipse. Nós falaremos sobre as 7 igrejas da Ásia, na qual João escreve as suas cartas. Eu quero primeiramente convidar você a um momento de oração para nós estarmos nos preparando para esse importante ensino da palavra de Deus. Senhor, em nome de Jesus, que Teu Espírito Santo nos instrua nesta hora, trazer o entendimento da Tua palavra, de maneira que esse entendimento contribua com a nossa edificação na fé, a nos corrigir naquilo que temos feito de errado, a nos esclarecer naquilo que nós não estamos conseguindo entender. Deus, que esse estudo contribua também para entendermos melhor a vontade Tua para as nossas vidas. Senhor, em nome de Jesus, se alguém ainda não Te conhece como seu Salvador, que através desse estudo essa pessoa possa ter um entendimento do que é reconhecer Jesus como seu único e suficiente Salvador. Que esse estudo fale conosco, pois nós cremos que a Tua palavra é viva, é vida e é espírito, e ela prospera naquilo que for designado, e seja assim, para esta hora, neste vídeo, no coração daqueles que nos ouvem, estarão assistindo, em nome de Jesus. Amém. Primeiro texto, meu irmão, minha irmã, Apocalipse 1, versículo 11, que diz: O que vês, escreve e manda às 7 igrejas, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia, as 7 igrejas da Ásia. As cartas que João escreve sempre seguem quase o mesmo esboço: destinatário, que é o anjo da igreja, e aí tem um conteúdo. O conteúdo traz uma revelação especial de Jesus para cada uma dessas igrejas. Mas 2 frases nos chamam a atenção. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, e aquele que vencer. São 2 frases que se repetem nas cartas que João escreve às 7 igrejas. O Senhor Jesus conhecia muito bem cada uma dessas igrejas, por isso ele, para uma igreja, ele elogiava em relação às qualidades dessa igreja. Para outra igreja, ele usava de repreensão diante dos erros daquela igreja, das faltas daquela igreja, e avisa também sobre a sua vinda e o juízo divino. Ele dá conselho para a solução de problemas vividos por cada uma delas. E se Jesus enviasse uma carta às igrejas desta era, o que você acha que Jesus diria à sua igreja nesse atual momento em que nós vivemos? Apesar dessas cartas terem sido enviadas há muitos anos atrás, ela é atual para os dias em que nós vivemos, em que a igreja vive. Pode ser mudado o contexto, pode ter mudado o contexto, pode ter mudado o cenário, as pessoas, mas o ser humano é o mesmo. O ser humano que ainda continua tendo dificuldade de ouvir a voz de Deus, de obedecer a Deus, de crer no plano de Deus para a sua vida. Mudou o cenário, mas o ser humano continua o mesmo. E Deus também continua com o mesmo propósito, de trazer entendimento e salvação a todo aquele que crê em Jesus. E as cartas às igrejas da Ásia chamam a atenção para ouvir a voz do Espírito Santo, para que possamos discernir os sinais, os acontecimentos segundo a palavra de Deus e nos posicionar com fé e confiança em Deus, preparando para o grande dia glorioso que é a volta do Senhor Jesus Cristo, que virá para levar a sua igreja. No livro de Apocalipse, capítulo 1, versículo 3, apóstolo João vai dizer o seguinte: Bem-aventurado o que lê, e bem-aventurados que ouvem as palavras dessa profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. É importante entendermos isso, que Apocalipse vai sempre falar de coisas que estão por vir a acontecer, e nós sabemos que algumas coisas que Apocalipse nos fala já estão acontecendo. E o texto diz o seguinte: aquele que vencer.
Talvez a nossa pergunta seja: quem são essas pessoas que Apocalipse fala que hão de vencer? Quero dizer para você que são aquelas pessoas que creem em Jesus como seu único e suficiente Salvador e é fiel a Jesus até sua morte. Podemos tomar como referência para isso o texto em 1 João, capítulo 5, versículo 4 a 5 e versículo 10 a 13. Diz assim: todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Então aqui nós vemos que o que vence o mundo, aquele que há de vencer, é aquele que crê em Jesus como Filho de Deus. Agora no versículo 10 a 13 diz: quem crê no Filho de Deus tem em si mesmo o testemunho. Quem a Deus não crê, o faz mentiroso, porquanto não crê no seu testemunho que Deus deu de seu Filho. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida eterna está em Jesus. Quem tem o Filho de Deus tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Estas coisas eu vos escrevi a vós, os que credes no nome do Filho de Deus, para que saibais que tendes a vida eterna, e para que creiais no nome do Filho de Deus. Então o apóstolo João, o mesmo que escreve o livro de Apocalipse, está dizendo que aquele que vencer é aquele que crê no Filho de Deus, que é Jesus. É aquele que persevera na sua comunhão com Jesus. Não basta apenas você dizer assim: eu acredito em Jesus, eu sei que ele morreu na cruz por mim, e não ter comunhão com ele, e não seguir os seus ensinamentos, e não se tornar discípulo dele. Então é importante que você se torne discípulo de Jesus, que você caminhe com Jesus, para que você possa herdar a vida eterna. O que o texto está falando é isso, é uma comunhão com Deus. Aquele que vence é aquele que caminha com Jesus. No livro de Apocalipse, há um chamado então para vencermos. Vencermos o quê? Vencermos o pecado, vencermos as coisas que há neste mundo, tudo aquilo que conspira contra o propósito de Deus, tudo aquilo que tenta nos afastar do amor de Deus, da vontade de Deus. Nós temos que vencer essas coisas, né? E, acima de tudo, quando nós olhamos para o livro de Apocalipse, vamos perceber que aquele que vence é aquele que ouve. Então, se eu ouço a palavra de Cristo e sigo as suas orientações para a minha vida, eu vou vencer, porque vou ter como referência a palavra de Deus, os ensinamentos contidos nas Sagradas Escrituras, que o próprio Paulo já disse a Timóteo: as Sagradas Letras lhe tornarão sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Isso é muito importante. Então vamos às promessas para aquele que vencer, segundo o livro de Apocalipse. A primeira promessa está no livro de Apocalipse, capítulo 2, versículo 7. É a mensagem de João à igreja de Éfeso. Ele diz assim: ao vencedor, ou aquele que vencer, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. A primeira promessa, alimentar-se da árvore da vida. Por que essa árvore da vida? Em Gênesis capítulo 3, nos fala que havia duas árvores no jardim do Éden, a árvore da vida e a do conhecimento do bem e do mal. Diz lá o texto: e o Senhor Deus fez brotar da terra toda árvore agradável à vista e boa para a comida, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Portanto, comer da árvore da vida traria vida eterna a Adão e Eva. Deus os fez para ser eterno. Só que Adão e Eva, eles acabaram desobedecendo a Deus e comeram da árvore do conhecimento do bem e do mal e foram expulsos do Éden, do paraíso, e com isso deixaram de se alimentar do fruto da árvore da vida. Então, quando a Bíblia fala aquele que vencer terá o direito de comer da árvore da vida, o Senhor está dizendo, em outras palavras, que aquele que obedecer a Cristo
for fiel a Cristo, ele vai estar de volta ao paraíso. Se a desobediência de Adão o tirou do paraíso, a nossa obediência nos leva ao paraíso. E no paraíso tem a árvore da vida, que aponta para a eternidade. Então o texto está dizendo para nós que aquele que vencer tem como recompensa a eternidade com Deus. A segunda promessa está no livro de Apocalipse, capítulo 2, versículo 11. É a mensagem de João à igreja de Esmirna. Eu não vou aqui entrar em detalhe no conteúdo de cada mensagem, senão vai ficar muito extenso o nosso estudo. O foco aqui é falarmos apenas das promessas para aquele que vencer. Em Apocalipse 2:11, diz assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, ou aquele que vencer, de nenhum modo sofrerá o dano da segunda morte. Sabemos que todas as pessoas receberão ou experimentarão a morte física por conta do pecado de Adão, que é a primeira morte. E todos ressuscitarão, salvo os que estiverem vivos no arrebatamento. Portanto, a morte física é uma consequência do pecado e todos nós estamos sujeitos a passar por ela. Mas a Bíblia fala da ressurreição. O livro de Daniel, capítulo 12, versículo 2, ele fala que todas as pessoas vão ser ressuscitadas. Quando nós olhamos lá no livro do profeta Daniel, capítulo 12, pode pegar sua Bíblia, versículo 12, ele diz: multidões que dormem no pó da terra acordarão, uns para a vida eterna, outros para a vergonha, para o desprezo eterno. Onde está isso? Lá em Daniel, capítulo 12, versículo 2. Olha, Daniel, ele também tinha uma visão apocalíptica, hein? Ele está muito longe de João, né? Bem distante, no Antigo Testamento, mas ele já falava da ressurreição dos mortos. Então a gente vê em Daniel alguns textos que apontam para essa visão apocalíptica. Então, a morte física, todos nós vamos passar por ela, mas a promessa daqueles que vencerem é não experimentar a segunda morte. E aí, quando nós olhamos para o livro de Apocalipse, capítulo 20, versículo 6, que diz que bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. Apocalipse 26. Em Apocalipse 21, versículo 8, diz: mas quanto aos tímidos e aos incrédulos e aos abomináveis e aos homicidas e aos que se prostituem e aos feiticeiros e aos idólatras e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde em fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Então, Apocalipse fala da primeira morte, que todos nós estamos sujeitos a passar, mas a segunda morte é para aquele que não reconheceu Jesus como Senhor e Salvador, optou em permanecer nos seus pecados, morreu sem salvação em Jesus. Então, esse será julgado e vai passar pela sua segunda morte. Os cristãos de Esmirna, eles tiveram uma vida muito difícil. E Jesus conhecia a tribulação pela qual passava aqueles cristãos. Por isso ele diz lá no versículo 10 do capítulo 2 de Apocalipse, capítulo 2, versículo 10, ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Então o tema morte, ele é muito forte nesse capítulo. Então, ser fiel até a morte, eu ressuscitarei, né? E ele não passará pela segunda morte. Então, a promessa é ser fiel a Jesus e nós receberemos a coroa da vida. O apóstolo Pedro disse aos cristãos: quando se manifestar o Supremo Pastor, vocês receberão a imperecível coroa da glória. Que bênção, né? Então a Bíblia fala como é importante nós perseverarmos e ser fiéis a Cristo para receber a coroa da glória que está reservada ao que vencer. Mas para isso você tem que vencer
essa situação que você está vivendo de pecado, de afastamento de Jesus, de dificuldade de estar na igreja. Você precisa vencer. A terceira promessa está em Apocalipse 2, versículo 11, que é a mensagem à igreja de Pérgamo. Ao vencedor, dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito um nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que sonda, que o recebe. Nós temos aqui, o maná faz uma referência ao Antigo Testamento, que é o maná que o povo recebia de Deus, quando estava caminhando pelo deserto, uma terra prometida, guiado lá por Moisés. Então o povo todos os dias recebia o maná de Deus, que era o alimento para o povo, né? O maná escondido fala em sermos sustentados pelo maná de Deus. Todos os dias nós recebemos, aliás, a provisão de Deus em nossa vida. Todo dia não falta a provisão de Deus em nossa vida. Deus sempre nos sustenta. Há sempre um maná diário de Deus sobre nós. Mas um dia comeremos do maná celestial, escondido. Por que escondido? Porque faz uma alusão, ao maná que estava contido na arca, e a arca ninguém sabe onde ela está. Então, algumas pessoas fazem alusão a essa palavra maná escondido, no sentido de que Deus tem um maná especial para nos dar na eternidade quando estivermos com Ele. Agora, quando nós olhamos para Jesus, em João capítulo 6, 54 e 58, a Bíblia fala o seguinte: Jesus falando aos seus discípulos: quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne é verdadeira comida e meu sangue é verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe meu sangue permanece em mim e eu nele. Ou seja, somos alimentados em nossa fé através da comunhão diária com Jesus. Assim como o Pai que vive me enviou e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta também viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é o caso de vossos pais, que comeram maná e morreram. Quem comer este pão viverá para sempre. João 6, 54, 58. Então aqui nós estamos vendo que Jesus, Ele é nosso maná. Então a nossa comunhão com Deus é o alimento para a nossa fé. Então aquele que vencer é aquele que se alimenta diariamente da sua comunhão com Deus, necessária para vencer os dias maus que nós estamos atravessando. A pedrinha branca, ela faz referência a um prêmio pela vitória. Os vencedores das Olimpíadas naquela época recebiam honras e uma pedra de mármore branco com o seu nome como prêmio pela vitória. Então, a pedrinha branca faz referência também à vitória de Deus para aquele e para aquela que perseverar até o fim. A pedrinha branca, que nos fala nesse texto, também diz respeito a inocentar as pessoas acusadas de crime. Naquela época, quem recebia pedrinha branca, ela era considerada liberta, livre de qualquer tipo de crime. E, ao mesmo tempo, dava um sentido de liberdade àqueles que eram escravos. Então, para nós, a pedrinha branca simboliza a libertação do pecado. Nós não somos escravos do pecado, nós somos livres. Conhecereis a verdade vos libertará. Então, essa terceira promessa tem a ver, então, com aquilo que nós falamos, que é você perseverando, receberá o maná escondido, terá a pedrinha branca. Essa pedrinha branca é um sentido figurado para dizer que você terá um prêmio, né? É interessante destacar que Jesus está usando a linguagem das pessoas da época, uma linguagem que eles poderiam entender. Então, quando Jesus falava assim, você vai receber a pedrinha branca, estou associando àquele atleta que recebeu a pedrinha branca quando ele chegou na linha de chegada, quando ele conseguiu completar a sua carreira, a sua corrida. Então, isso traz uma associação com a nossa fé. Então, quando eu vencer todo este mundo, toda a trajetória que Deus estabeleceu para mim, para nós, sobre essa terra,
e nós formos fiéis até a morte, nós receberemos a pedrinha branca, no sentido de que nós receberemos a vitória do Senhor. Então é isso que o texto quer dizer, tá? Ele está sinalizando que você terá uma vitória. A quarta promessa é a promessa de governar e brilhar com Jesus, né? Apocalipse 2, 26 diz: ao vencedor que guarda até o fim as minhas obras, olha, pratica as obras de Deus até o final, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e como cedro de ferro as regerá e as reduzirá a pedaços como se fosse objeto de barro. Assim como também eu recebi de meu Pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. Chama a atenção essa frase, capítulo 2, versículo 26 de Apocalipse. Aquele que guardar até o fim as minhas obras. A gente pode entender pessoas que praticam a obra de Deus, são abundantes na obra do Senhor, como diz o apóstolo Paulo, no Senhor, o nosso trabalho não é em vão e não é mesmo, né? Então, aquele que pratica boas obras até o fim da sua vida. Muitas pessoas põem a mão no arado e olham para trás. O próprio Senhor Jesus diz que aquele que põe a mão no arado e olha para trás não é digno, né, de mim. Então, a gente precisa olhar para frente, não olhar para trás. Então, se você está pensando em desistir da obra de Deus, se você parou de fazer a obra de Deus, volte novamente às primeiras obras. Por quê? Porque você tem a promessa, conforme diz aqui, que Deus vai te dar o que? A autoridade sobre as nações. E você vai receber ainda a estrela da manhã. Agora vamos entender isso. No livro de Apocalipse, capítulo 20, versículo 4, está escrito assim: então vi alguns tronos, e aos que se assentaram sobre eles foi dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam o sinal da fronte, nem nas suas mãos, e reviveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Então, esse que a Bíblia fala, que é a autoridade sobre as nações, alguns estudiosos comparam com esta passagem bíblica de Apocalipse 24, que é o vencedor que guardar até o fim as suas obras, ser fiel a Cristo nas suas obras, ele dará poder sobre as nações. Ou seja, para ser vitorioso, precisa ser fiel e fazer a obra do Senhor Jesus até o fim. Tem gente que é incansável na obra do Senhor. Tem uns que cansam facilmente, abandonam, mas não podemos esquecer que nós vamos dar conta de nossas obras ao Senhor nosso Deus. Pede-me e te darei as nações como herança e os confins da terra como tua propriedade, diz o Salmo 2, versículo 8. A segunda promessa nesse texto é dado que é a estrela da manhã. Apocalipse 22, 16. Vamos fazer uma referência a esse texto. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para dar a vocês esse testemunho concernente às igrejas. Eu sou a raiz e o descendente de Davi e a resplandecente estrela da manhã. E Jesus afirma que ele próprio é a brilhante estrela da manhã. E Jesus promete dar um futuro glorioso para aquele que for fiel e perseverar até o fim. A quinta promessa eu chamo de bênção tríplice, né? Que fala de vestidura branca, fala do nome no livro da vida, ser reconhecido por Jesus diante de Deus e dos anjos. Esta promessa está em Apocalipse 3, versículo 5, que é a mensagem de João para a igreja em Sardes, que diz assim: aquele que vencer será vestido de vestiduras brancas, e eu não apagarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos anjos. No livro de Eclesiastes está escrito o seguinte: em todo tempo sejam alvas as tuas roupas, e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. Eclesiastes 9, versículo 8. E aí eu quero comparar com mais um texto. Apocalipse 19, 8. Alegremo-nos, exultemos e demos glória a Ele,
porque chegou a hora das bodas do Cordeiro. A sua noiva já está preparada. Para vestir-se, foi-lhe providenciado linho fino, puro e resplandecente, que representa os atos de justiça dos santos. Então, vestidura branca aponta para a santidade. Mas aquele que caminha nessa vida e quer vencer essa vida, ele tem que demonstrar o quê? Atos de justiça, tem que procurar ter uma vida de santidade perante nosso Deus. E aí, nesse texto mesmo, o apóstolo João vai chamar a atenção da igreja em Sardes para a importância de ser vigilante. Está lá em Apocalipse 3:2. Ser vigilante, consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Então, por que o Senhor está falando na questão de veste branca, de não apagar o nome do livro da vida? Porque era necessário essa igreja ela ser vigilante. E parece que as obras dessa igreja não estavam sendo íntegras. Faltava vigilância naquela igreja, tá? Mas também as suas obras não estavam sendo íntegras na presença de Deus. E aí faltava integridade naquelas obras. Eles até faziam obras. Tem muitas pessoas que fazem muitas coisas da igreja, mas não fazem com tanta integridade, não fazem de coração, fazem com outra motivação. E isso é ruim, porque no grande dia, Deus vai revelar o que se passa em nosso coração. O homem vê a aparência, mas Deus vê o nosso coração. Integridade é uma palavra que até passa desapercebido pelas pessoas, mas integridade tem a ver com a qualidade de algo ou de alguém, íntegro, ou seja, inteiro. Aquilo que você está fazendo de maneira entregue, de coração. É isso que a gente tem que questionar. Está relacionado também com a nossa conduta reta, com a nossa conduta honesta e com a nossa conduta irrepreensível. Então, o que eu faço? Estou fazendo com o fim do nome do Senhor ser glorificado ou estou querendo aparecer? Chama a atenção para a importância de obedecer os mandamentos de Deus também com a inteireza de coração, com sinceridade no coração. Quer ver um exemplo para nós fazermos um paralelo com essa passagem sobre a questão da integridade ou não nas nossas obras para com Deus? Está em Mateus 7, 21, 23, que diz assim, Mateus 7, 21, 23. Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Nem todo. Mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em Teu nome? Em Teu nome não expulsamos demônio? Em Teu nome não fizemos muitas maravilhas? E não, então lhes direis abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Está em Mateus 7, 21, 23. Então aqui está mostrando para nós, esse texto de Mateus 7, que muitos naquele dia vão dizer, Senhor, eu expulsava demônio, Senhor, eu profetizava, mas como o Senhor conhece o coração dessas pessoas, o nosso coração, Ele poderá dizer, olha, você fez tudo isso, mas não fez com a inteireza de coração. Não fez com o coração entregue a mim, não fez com a motivação do meu nome ser glorificado. A gente não vai entrar aqui no mérito de julgamento, mas eu quero dizer para você, frisar muito bem, da importância de sermos íntegros para com o nosso Deus. E aí vale lembrar também, ainda nesse texto de Apocalipse, capítulo 3, versículo 3, o Senhor fala assim, lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda e arrepende. Aí já mostra para nós o significado da santidade. Vestidura branca tem a ver com a santidade. Estar vestido de branco significa ter sido separado e purificado por Deus. Então, aquele que vencer terá essa promessa. Mas vamos lá em Apocalipse 7. Para você entender um pouquinho a questão de vestidura branca, vamos ler Apocalipse 7, do versículo 9 a versículo 10. Diz assim, depois disso olhei, e diante de mim estava uma grande multidão,
que ninguém podia contar. Então, eram milhares de milhares, de todas as nações, tribos, povos e línguas. Então você já está vendo aqui que a salvação não é exclusiva para uma nação, para uma tribo, para um povo, ou para uma igreja. A salvação é para todos que creem em Jesus. Então estavam em pé diante do trono e do Cordeiro, com vestes brancas e segurando palmas, e clamavam em alta voz: a salvação pertence ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro. Agora, Apocalipse 7, versículo 13 e 17 completa: então um dos anciãos me perguntou: quem são estes que estão vestidos de branco? De onde vieram? Respondi: Senhor, tu sabes. Ele diz: estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram suas vestes e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Por isso, eles estão diante do trono de Deus e o servem dia e noite em seu santuário, e aquele que está sentado no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede. Não os afligirá o sol, nem qualquer calor abrasador, pois o Cordeiro que está no centro do trono será o seu pastor. Ele os guiará às fontes de água viva, e Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima. Apocalipse 7, 13 e 17. Então aqui mostra que aquele que vencer são essas pessoas que lavaram suas vestiduras no sangue do Cordeiro, que aponta para confissão de pecados, que o sangue de Jesus nos lava de todo pecado, a palavra de Deus nos purifica de todo pecado, quando Jesus disse aos seus discípulos: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Então nós temos que buscar em Deus, a sua palavra, na confissão, o arrependimento, perdão de nossos pecados. E isso é manter nossas vestiduras limpas diante de Deus. Então aí tem uma outra promessa ainda nesse texto de Apocalipse 3, onde fala o seguinte: o nome de todos os crentes está escrito no livro da vida. Esse livro significa o conhecimento que Deus tem daquele que lhe pertence. Ele fala o seguinte: de nenhum nome, aliás, de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Então, além dessa promessa de nós estarmos com Cristo, de vestidura branca, o Senhor também fará com que o nosso nome não seja apagado do livro da vida. É mencionado esse livro da vida em várias passagens bíblicas de Apocalipse. Apocalipse 3:5, Apocalipse 13:8, Apocalipse 17:8, 20, versículo 12, 21, versículo 27, fala sobre o livro da vida. Seria uma lista de todos aqueles que têm a vida eterna, daqueles que perseveram em fazer a vontade de Deus, daqueles que confessam Jesus como Senhor e Salvador, que não abandonam a tua fé, que têm comunhão com o Senhor. São essas pessoas que estão com seus nomes no livro da vida. Aí nós vamos ler uma passagem em Apocalipse 20, versículo 12 a 15, já que falamos do livro da vida. Vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus. E abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Então seremos julgados pelas nossas obras. E deu mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia. E foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Lembra que nós falamos lá atrás da segunda morte? Então é isso aqui que o texto está falando. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Olha que tristeza. Seu nome, de repente, Deus fala lá: fulano de tal, não vou nem citar, não, fulano de tal,
teu nome não está aqui no livro da vida, então olha, vai para o lago de fogo. Claro que Deus não manda ninguém para o inferno, queridos. A questão de céu e inferno é nós que decidimos nessa vida, através da nossa fé, através da nossa conduta, tá? Nós seremos julgados pelas nossas obras. O Senhor não vai dizer assim, eu quero que você vá para o inferno, eu quero que você vá para o céu. Deus não fica escolhendo uns para ser salvo e outros para perecer no inferno. Mas é a nossa fé, são os nossos atos, as nossas atitudes que vão realmente dizer qual é o caminho que nós vamos seguir. No julgamento descrito em Apocalipse 20, 11 e 15, esses são condenados ao lago de fogo, os que passarem, os que não tiverem seu nome no livro da vida. Por outro lado, na cidade iluminada pela glória de Deus, somente entram aqueles cujos nomes são escritos no livro da vida. E aí, dentro dessa promessa ainda, quinta promessa, diz, confessarei o seu nome diante do meu Pai. E Jesus prometeu confessar diante de Deus todo aquele que confessa o nome dele diante dos homens. Prometeu também negar os nomes daqueles que se envergonham dele. Então, tem pessoas que têm vergonha de falar que é evangélico, né? Então, se você tem vergonha de falar que é crente, que é evangélico, de carregar a Bíblia, então veja o que está em Mateus 32, 33. Vou ler para você. Qualquer que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai, que está nos céus. Mas qualquer que me negar diante dos homens, eu negarei também diante do meu Pai, que está nos céus. Sexta promessa. Apocalipse 3,12. Ao vencedor faloei coluna no santuário do meu Deus, daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, vinda da parte de Deus, e o meu novo nome. Cristãos da igreja em Filadélfia, eles guardavam a palavra de Deus, não negaram o nome do Senhor Jesus. Eles defendiam o nome de Jesus e não o negavam. Ao vencedor, ele fala, faloei coluna no santuário do meu Deus. A coluna, associando com o contexto de Filadélfia, as colunas de Filadélfia racharam e caíram em um terremoto algumas décadas antes. E aí o Senhor usa esse exemplo para dizer que aquele que vencer, que perseverar, será uma coluna forte no santuário de Deus. Ou seja, nada vai abalar a sua vida. Então vai estar sempre em comunhão com Deus. Coluna aponta para a força, para a resistência. Então a bênção dessa promessa está ligada a uma comunhão permanente. Jamais sairá dessa casa, jamais sairá da presença de Deus. Então os vencedores permanecerão no templo, ou seja, na comunhão com Deus para todos sempre, tá? E gravarei sobre ele meu nome. E aí o vencedor é aquele que pertence a Deus. 1 Pedro 2,9 diz que nós somos propriedade exclusiva de Deus. A Nova Jerusalém é a noiva de Cristo. O vencedor faz parte da noiva de Cristo, da igreja que pertence somente a Jesus. Ele recebe o nome de Cristo, e esse receber o nome tem a ver com a nova identidade que Deus nos dá e que nós pertencemos a Jesus. Algumas palavras, às vezes, podem ser muito parecida, repetida, mas é um reforço das promessas de Deus para aquele que vencer. Tá? Apocalipse 14, versículo 1, diz assim: Então olhei e diante de mim estava o Cordeiro em pé sobre um monte Sião, e com ele 140.000 que traziam escritas na testa o nome dele e o nome de seu Pai. A última promessa e a sétima nas cartas de João às igrejas da Ásia. Vamos fechar com a igreja em Laodiceia. Apocalipse 3, 21. Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Aí nós queremos chamar a atenção o seguinte, que o vencedor sentar comigo no meu trono, como diz o Senhor Jesus, eles terão o privilégio de reinar com Cristo. Tal honra não seria para os orgulhosos, para as pessoas autossuficientes, mas para os humildes e obedientes a Cristo.
Assim como Jesus foi obediente ao Pai em todo o tempo, até a morte de cruz, e Deus o exaltou, nós também devemos ser obedientes a Cristo Jesus e andarmos de maneira humilde na presença de Jesus, com humildade. Então, quem tem ouvidos, ouça. Cabe a nós ouvirmos e atender à voz do Espírito Santo, obedecendo, praticando a palavra. Então, Jesus é o primeiro dos vencedores, venceu a morte, ressuscitou, para que nós também pudéssemos, posteriormente, a sermos ressuscitados. Então, Cristo venceu por nós e nós também venceremos e estaremos reinando com Ele para todo sempre. Ok? Então, estas são as promessas para aquele que vencer, segundo as cartas de João às igrejas da Ásia Menor. Então, as promessas que estão para essas igrejas são promessas para nós também. Cabe a nós termos fé em Jesus, seguirmos a palavra de Deus, sermos perseverantes, não nos desviarmos, não nos afastarmos, porque Jesus está por vir a qualquer momento. E quando ele vier para levar a sua igreja, é importante que haja fé na terra, como ele mesmo diz. É importante que nós tenhamos fé nele para que possamos ser salvos. Que Deus abençoe sua vida. Espero que esse estudo possa ter trago um pouco de esclarecimento para você acerca da palavra de Deus, naquilo que nós precisamos fazer para vencermos este mundo e herdar a vida eterna em Cristo Jesus. Um grande abraço, fique com Deus, a paz do Senhor Jesus.